Fala galera, tudo tranquilo? Então, eu vi que estava acabando o tempo aí dos stories que eu coloquei, pedindo para vocês mandarem qual era a maior dúvida, a preocupação de vocês com o inglês e também pedindo para vocês mandarem qual o próximo assunto que vocês querem ver, né? Questão de lives e exercícios que eu vou passar aqui para vocês. Então, gostei muito do pessoal mandando, vocês mandaram bastante conteúdo, mas eu vi também que tinha gente mandando a dificuldade que está tendo, né? Então, eu resolvi colocar algumas para responder aqui, tirar as dúvidas, né, dessas pessoas que estavam com dificuldade, né? Queria mandar um abraço aqui pro pessoal que está entrando, o Sargento Coach Militar, Maltama. Sempre esse cara é top demais, viu? Um abração aí, o José, aluno Elite 1000 aqui em peso. Pessoal, mas vamos lá, ó. Algumas das dúvidas, né? Primeiro, os assuntos que mandaram, muitos falaram sobre interpretação de texto. Fica difícil colocar a interpretação de texto no Stories aqui, né? Por conta de ser um texto e Stories é algo bem rápido, mas já estou vendo aqui a possibilidade de fazermos algumas aulas ao vivo de interpretação de texto lá no canal do Inglês com Gigantes, isso mesmo, lá no YouTube. Quem não segue lá o canal do Inglês com Gigantes, já segue aí, ó, Inglês com Gigantes, que nós vamos começar a fazer lives de interpretação de texto lá no canal, tá bom? O Bizu, Maltama, o Bizu da ESA, eu já estava falando aqui, postei vídeo e tudo mais com aquela galera que vai fazer a prova da ESA daqui a menos de um mês, né, no começo de agosto. Pessoal, pelo edital não vai ser uma prova difícil em inglês, ele não cobra nada avançado no edital, então deve ser o inglês básico, entendeu? E muito nesse estilo de perguntas que eu estou colocando nas lives para vocês, né, nas lives lá do Elite 1000. E não cobra nada muito difícil no edital, a questão de passado, futuro. Eles são bem específicos, presente simples e presente contínuo, e com alguns assuntos. E como são apenas 4 questões, não tem como a gente adivinhar quais serão as 4 questões, os 4 assuntos que vão cair na prova, né? Mas eu acredito que seja muito fácil, assim, que seja um texto e vai ter palavras, né, em branco para você completar o texto, né, marcar. Isso é muito comum em prova militar, principalmente quando eles estão entrando agora, né, começando o inglês básico, cobram bastante isso. Lógico que deve ter 1 ou 2 questões de interpretação de texto, e eu acho que deve cair sim essa questão do presente simples ou presente contínuo, porque como é o único tempo verbal que eles estão cobrando, eu acho que vai cair sim uma questão, né? Como eles já estão cobrando presente simples ou presente contínuo, eu acho que vai ser um dos assuntos, uma das questões sim. Professor, então essa vai cobrar só o presente simples e contínuo? Exatamente, Zé. Eles são bem específicos no edital. No edital fala tempo verbal, presente simples e presente contínuo, né? Eles falam isso. Então, se eles cobrarem qualquer outro tempo verbal, eles vão estar fugindo do edital. Eles não podem fazer isso, tá bom? Vamos ver aqui. Então, o que você pode fazer para estudar interpretação de texto? Você vai ter que simplesmente ler bastante. Você precisa ler muito. Você precisa aumentar o seu vocabulário. Quanto maior o seu vocabulário, menos palavras desconhecidas você vai encontrar. Porque a maior dificuldade das pessoas ao entender um texto é encontrar palavras desconhecidas. Então, quanto maior o seu vocabulário, melhor. E quanto às dúvidas aí, as dificuldades que as pessoas, os alunos estavam tendo, eu encontrei aqui, por exemplo, um aluno disse que a dificuldade era manter a constância nos estudos de acordo com o seu melhoramento. O que acontece? A pessoa começa a melhorar o rendimento, né? Começa a aprender, só que tem os dois casos, né? Tem a pessoa que está estudando, empurrando com a barriga, não aprende nada e desiste, e tem aquela pessoa que começa a aprender, aprende um pouquinho, já consegue entender uma coisa ou outra e fala,
já ser o suficiente e para de estudar. Mas o problema é o quê? Mesmo que você saiba de tudo, você aprendeu tudo que você podia aprender, se você parar de praticar, parar de estudar, você vai acabar esquecendo com tudo que você fizer. Se você malha, você vai para academia, você vai treinar, você começa a ficar grande e você para de treinar, você vai perder todo o seu ganho, tudo que você ganhou você começa a perder. A mesma coisa com a língua, a mesma coisa com o conhecimento. Se você parar de praticar, você vai começar a perder. A única coisa que você não esquece é andar de bicicleta, né? Quando você aprende a andar de bicicleta, aí fica para sempre, não é não? Mas é isso aí. O que você precisa fazer é não apenas ter um foco, né? Você precisa querer aprender inglês e você precisa colocar no seu tempo, todo dia, no seu itinerário, você fazer, eu vou tirar de tal hora a tal hora para estudar inglês, para praticar inglês. Você tem que forçar você mesmo a fazer isso. O maior erro, né? O pior erro que as pessoas fazem é falar, quando eu tiver um tempinho de sobra, eu vou estudar. É o maior erro que as pessoas podem fazer. Porque quando você fala que quando eu tiver um tempinho livre eu vou estudar, você está priorizando outras coisas. Então sempre vai ter alguma coisa mais importante para você fazer. Então para de priorizar as outras coisas e priorize o que você quer. Você quer aprender inglês? Então dê prioridade às suas aulas de inglês, à sua prática de inglês. Diga, eu vou estudar das 7 às 8 e pare o que estiver fazendo e vai estudar das 7 às 8. Tá bom? Isso você vai manter, fazer uma rotina e vai chegar uma hora que vai ser tudo muito natural. Você vai sentir falta de estudar inglês. Últimas semanas para a prova da ESA. Preguiça do cão? Como assim, Tiaguito? O que é isso? Tiaguito Iago, preguiça do cão. Você quer jogar fora todo o trabalho que você teve para chegar aqui? Não, agora que você tinha que estar com todo o gás. Está chegando o dia, busque o gás de qualquer lugar e comece a estudar. Falta pouco tempo. Diga aí, se você se matar de estudar agora e passar, olha aí, o objetivo foi conseguido. Se você fica com preguiça, o que vai acontecer? Você não vai passar e vai ter que estudar tudo de novo para o ano que vem. Então, larga de mão dessa preguiça. Tudo pela farda. E aí, Caio, beleza? Importante estabelecer metas, isso é importante demais, estabelecer metas. Então, não apenas a questão de tempo para estudar. Você não vai chegar lá, sentar e jogar seu tempo fora. Coloque uma meta. Por exemplo, quanto a vocabulário, eu gosto de falar para os meus alunos aprenderem cerca de 5 palavras por dia. Aprenda 5 palavras por dia. Todo dia você vai aprendendo palavras novas. E como você vai fazer isso? Quando você estiver estudando, pega 5 palavras daquele momento que você estudou, que você achou mais interessante, ou que você teve mais dificuldade, e pesquisa frases com essas palavras. Não foca apenas na palavra, você precisa focar nas frases, tá? Porque quando você estuda, quando você lembra a frase, fica mais fácil de você entender, você lembrar depois, porque você vai ter não apenas a palavra, como você vai ter o contexto para poder lembrar. Sem falar que uma palavra em inglês pode ter várias traduções no português, né? Na questão de passar de uma língua para outra, ela pode ter várias traduções, dependendo do contexto. Então, já estuda a frase, que é para você não confundir as palavras. Tá bom? E aí, Bruno, tranquilo? E aí, Thiago? Beleza? Então, pessoal, vamos andando aí. Deixa eu ver uma outra pergunta legal aqui que mandaram, uma dúvida. Deixa eu ver essa aqui. Na próxima live, poderia falar um pouco sobre os pronomes reflexivos. Sim, falando da live. Posso sim. Na live, que esse aí é aluno Elite 1000, na próxima live Elite 1000 que a gente for fazer questões para ESA, eu vou colocar sim pronomes reflexivos, vai ter interpretação de texto bastante, muita preposição que o pessoal falou, né? Foi essa que estava aqui. Atenção, às vezes erro a questão por querer responder rápido e deixo passar algo despercebido. Esse é o maior problema de prova. A prova tem tempo limite, né? Você não pode simplesmente sentar lá e ficar o dia inteiro fazendo as questões. Então, o importante é a prática, né? Você precisa praticar bastante, porque quando você
já tem muita prática, aquilo vem quase que natural, entendeu? Quanto mais você responder questões, fica mais natural para você. Se você não faz isso, chega na hora da prova, é tudo novidade, e por isso que você vai levar mais tempo para responder. Mas vá com calma, porque é melhor você demorar um pouco mais e acertar tudo do que você fazer tudo nas pressas e errar, não é não? Deixa eu tentar achar outra aqui. Vi muita gente colocando o assunto para a próxima, para os exercícios, né? Muito amigo meu brincando aqui, né? Os amigos adoram brincar nessas horas. Muito legal. Aqui uma dúvida de muita gente aqui, ó. Construir frases rapidamente na cabeça de maneira correta para desenvolver uma conversação. Isso a gente está falando do inglês de conversação, né? Quando você está falando, quando você está conversando com a pessoa, aí tem muitos alunos que falam: professor, para escrever é muito bom. Eu chego lá, eu escrevo, eu consigo desenvolver, eu consigo pensar em várias coisas, mas quando eu estou conversando com a pessoa, as palavras não saem. Mas o que é isso? É simplesmente a falta de prática. Quando você está escrevendo, você consegue praticar, mas na hora de falar, poucas pessoas têm a oportunidade de conversar com alguém, conhece alguém que fala inglês, ou até mesmo tem coragem de conversar com a pessoa em inglês quando tem uma oportunidade. E isso acaba que a pessoa não pratica. E quando vai falar, mais uma vez, é novidade e acaba se enrolando. Então você precisa sim, perde a vergonha, vai lá, erra. Você só vai aprender a andar de bicicleta caindo, né? Então você só vai aprender a falar inglês errando. Então começa lá falando tudo errado e aos poucos você vai aprimorando o seu inglês. Focar em quais assuntos nesse curto período? Santos dos Anjos, você está falando da prova da ESA, né? A prova da ESA que vai ser agora. O que é que você vai focar nessas? O quê? Tem 3 semanas até a prova? Eu aconselho, primeiro de tudo, você ler bastante, né? Muito texto, leia bastante e foca ali na questão do tempo presente simples e o presente contínuo, né? Então leia bastante, faça bastante questões e saiba de tudo sobre o presente simples e o presente contínuo, tá bom? Porque são só esses 2 tempos verbais que vai cair na prova da ESA. Então, se ele está cobrando só esses 2, eu acho sim que vai cair um deles na prova, tá certo? Vamos ver se tem outra. Tem outra que eu vi antes, estava bem legal. Como pronunciar? Aqui, ó. Como pronunciar palavras que têm som parecido, né? Eu não vou nem ler aqui o exemplo que ele deu, né? Pessoal, não se preocupem agora, não só os que estão estudando para a prova, né? Quem está estudando para a prova não deve se preocupar com pronúncia, né? Porque você não vai precisar falar inglês nem escutar inglês na hora da prova. Mas quem está aprendendo inglês para conversar, para conversação, não se preocupem com essa pequena diferença nessas palavras, né? Tem uma pronúncia muito parecida, às vezes tem palavra que tem a mesma pronúncia. Vocês, pelo contexto, a pessoa vai conseguir te entender. Se eu estou falando que eu vou à praia, I'm going to the beach, a pessoa vai saber que eu estou falando da praia mesmo se eu pronunciar errado, entendeu? Pelo contexto. Então não se preocupem tanto com esses pequenos detalhes agora. Depois que você estiver falando fluente, né? Depois que você estiver falando bem, você vai ver que você já vai estar sabendo a diferença da pronúncia, tá? Isso vai vir com a prática, isso vai vir com o tempo, tá bom? Deixa eu ver outra aqui. Essa dúvida aqui, ó. Quando falar, ter que pensar em português para falar inglês. Essa é uma grande dificuldade de brasileiros. Eu acho que muitas pessoas que estão aprendendo inglês como segunda língua, é você pensar em inglês para falar em inglês. É a maior dificuldade. Muitas pessoas ficam querendo traduzir o que querem falar. Eles pensam a frase em português, aí tentam traduzir na cabeça para depois falar em inglês. Você precisa criar o hábito de já pensar em inglês. E como que você vai fazer isso? Parando de traduzir. Ao invés de ficar vendo um texto
em português e traduzir para o inglês, vê o texto já em inglês. Para de ficar tentando traduzir quando você estiver lendo em inglês. Escuta bastante, ouça muitos áudios em inglês, veja bastante série. Aqui, ó, o Cadu, boa noite. Boa noite, Cadu. Tranquilo? Então, pessoal, é isso que vocês devem fazer. Para com esse negócio de querer traduzir. Não precisa traduzir. Você, quando fala em português, você pensa em português. Quando você quiser falar em inglês, você tem que já pensar em inglês. E, mais uma vez, isso só vai vir com a prática, tá bom? Então é isso, pratiquem bastante, tem que ser algo diário. Vocês estão sempre fazendo isso. A prova da ESA está chegando, então leiam. Quem vai fazer a prova, leia muitos textos, resolva muitas questões, né? Veja essa parte gramatical. São apenas 4 questões, mas o inglês pode eliminar sim. Se você não acertar as questões, você pode não entrar no corte, né? E sem falar que, por ser um assunto fácil, né, que é um inglês básico, algo se você estudar, você vai conseguir tirar de letra, principalmente se você é aluno Elite 1000, né, aluno do Inglês com Gigantes, você vai ter uma vantagem em cima dos outros que não estão preparados para o inglês. Enquanto muitos estão indo fazer a prova torcendo para acertar uma questão para não ser cortado, você vai lá e acerta as 4 e já vai ter aí, 3 questões de vantagem na frente dos seus concorrentes. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Estudem bastante para a prova e estudem bastante inglês. Vamos todo mundo aprender inglês esse ano, tá certo, pessoal? Um abração para vocês e até o próximo live.